Curso de Termometria, Termorresistência PT100, Módulo 5. Instalação e tubulação. Neste módulo, vamos tratar sobre os problemas de instalação de sensores PT100 com poço ou sem poço em tubulações. Normalmente em tubulações, até pelas circunstâncias da situação, é usado poço de proteção. Nessa situação aqui, nessa primeira situação, vemos um poço de proteção com sensor PT100 com uma imersão muito curta. E aqui, uma grande profundidade de imersão. Existem normas que estabelecem o quanto de imersão deve ter um poço de proteção para determinadas tubulações. Por exemplo, uma tubulação de 4 polegadas, de 6 polegadas, de 8 polegadas, de 10 polegadas. É comum, na maioria dos casos, em projetos, o pessoal determinar como sendo 3/4 da tubulação para que você coloque o poço inserido no processo. Isso é errado. A partir do momento que você coloca 3/4 de uma tubulação, você está assumindo um risco. Se o sensor funcionar adequadamente, ok. Se ele não funcionar, a primeira coisa que o cliente, ou a empresa, ou a indústria, os responsáveis vão perguntar é, pelo fato dele não estar medindo corretamente a temperatura, qual a norma que foi utilizada para dimensionar esse poço? 3/4 de uma tubulação não é norma. Então existem normas, por exemplo, a própria Petrobras tem uma norma que é muito usual. É a N1882, que está na revisão D. Então essa norma, ela diz qual a imersão de um poço roscado ou flangeado para determinadas tubulações, para que você não tenha problema de medição de temperatura. Sensores muito curtos, numa situação como essa, você pode ver aqui que tem um nípel união e um cabeçote. Podemos ter uma rosca fixa ou um bucim de conexão ao poço. Pelo fato de ser muito curto, existe a possibilidade da temperatura não entrar, a temperatura do sensor não entrar em equilíbrio térmico com o meio. E pior, essa parte externa serviria como uma situação de dissipação de energia, de temperatura. Então esse sensor, por exemplo, se ele tivesse que medir 100 graus, ele poderia chegar a 90 e não mais assumir um aumento de temperatura e não se equalizar ao meio. Ele pode ficar lá 3 horas, 4 horas, 5 dias, um mês, que ele não consegue equalizar com o meio. Por isso que a imersão é um ponto fundamental para dimensionamento de poços. Quando é usado bainha, só o sensor PT100 sem o poço de proteção, bainha seria tubos de proteções finos, de 6 milímetros, de 8 milímetros. A recomendação da boa engenharia é você colocar 10 vezes o diâmetro da bainha em contato com o processo. Ou melhor ainda, se conseguir colocar 20 vezes o diâmetro da bainha, que normalmente é uma recomendação utilizada em laboratório. Aqui é uma situação que ocorreu comigo na prática. Instalação de PT100 em tubulações. Aqui nós vamos tratar de instalações de poços de proteção, no caso PT100, em cotovelos. Qual o problema de instalar PT100 em cotovelos? Aconteceu comigo um problema num determinado cliente em que existiam 2 tubulações exatamente iguais. Os sensores foram colocados exatamente nas mesmas posições, só que um media uma coisa, o outro media outra, porque existia uma bomba que bombeava o fluido por essa tubulação. E a potência dessa bomba era diferente nos 2 casos. Então vamos ver um pouquinho mais adiante para entender melhor
o porquê deste módulo. Aqui temos uma situação 1. Aqui representado, por exemplo, por 3/4 que acabamos de falar. O correto é fazer conforme norma. Então vamos ver aqui numa tubulação, onde temos um cotovelo, e o fluido vindo aqui da esquerda, em azul, ele faz uma turbulência, e se esse sensor estiver aqui, fica um vácuo. E esse vácuo é o suficiente para ele não atingir a temperatura correta do meio. É diferente de ter esse mesmo sensor numa situação que o fluido vem por baixo e ele vem completando totalmente os espaços vazios. Então, a instalação de sensores PT100 em tubulações, em cotovelos, tem que ser muito bem analisada. Existem empresas que têm essa situação como normal e nunca teve problemas. O importante desse módulo é alertar que quando tiver problemas em tubulações, principalmente em cotovelos de tubulações, pode estar ocorrendo essa situação 1, onde o líquido, o fluido, ele acaba, em função da turbulência, pulando a haste do sensor, como vemos aqui. Principalmente se esse líquido aqui, esse fluido, estiver na descida. Se ele estiver na subida e completando todos os espaços vazios, o sensor, desde que dimensionado conforme norma, ele vai medir corretamente. Vamos agora à situação 2, num sensor numa extremidade do cotovelo. Então aqui temos o fluido vindo em azul e a parte de trás desse sensor ela acaba criando um vácuo. Lembramos que o PT100 ele tem que aquecer por completo. Então, existem normas, inclusive da Petrobras, que recomendam que o uso de postos de proteção sejam feitos fora da parte do cotovelo. Então, você vê aqui uma situação onde o fluido cria um vácuo, conforme indicado na figura, né, nessa situação, em amarelo. Então, ele não tem uma condição de medida correta. A mesma forma, se esse fluido vir de baixo para cima. Então, esse fluido vai subir, como podemos ver aqui, e ele pode, em função de estar diretamente no sentido da haste, ele abrir e criar 2 vácuos em relação ao poço, e também não medir corretamente. O que seria não medir corretamente? Seria não atingir a temperatura correta do meio. É exatamente isso que aconteceu nesse cliente. As bombas de sucção que eram usadas para bombear o fluido, elas tinham potência diferente. Então, uma criava uma turbulência diferente da outra, criava os espaços vazios e um desses sensores ele não media corretamente. Vamos a uma outra situação, uma situação 3, para a instalação de PT100 em cotovelos de tubulação. Então aqui vemos uma situação típica de uma turbulência. Então aqui você vê um espaço vazio em função de uma turbulência. A mesma forma, vindo tanto da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda. Existe uma turbulência muito grande, aonde existem espaços vazios que fazem com que o sensor não equalize com o meio. Fim do módulo 5. Fim do 5º módulo do curso de Pirometria Industrial. Tratamos nesse módulo de instalação de PT100 em cotovelos de tubulações.